Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais um episódio do LaVitaCast. Estamos aqui hoje com o Denis Amanteia, Denis que é de Catanduva, e a gente vai falar muito hoje sobre alta performance. Denis, obrigado por ter vindo. Se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre você. Bom, eu sou o Denis Amanteia. Eu recentemente, após 5 anos, montei o livro do Ayrton Senna e eu sou oficial de justiça, ex-concurseiro, bem dizer, e concurso também fala de alta performance, né? Já morei na Itália, então, e quando eu era novo eu queria ser como Ayrton Senna. Cara, sem querer te cortar, mas você morou quanto tempo na Itália? Eu morei 2 vezes, 1 ano, aproximadamente. E isso teve alguma influência sobre você fazer o livro? Na verdade, apenas na parte que os italianos eram apaixonados pelo Ayrton Exatamente Senna. por isso, né? Porque a Itália talvez seja o forte da Europa, a Itália e a Inglaterra, na questão de Fórmula 1. Sim, né? eu acho que são os 2 lugares mais apaixonados, talvez, né? Então, ali eu vi o pessoal, os tifosi, né? Os torcedores da Itália, da Ferrari, que sonhavam com o dia que o Ayrton ia dirigir numa Ferrari. Infelizmente, ele não teve a possibilidade, né? O que eu me recordo de uma das passagens da Fórmula 1, inclusive eu trouxe aqui, é que o Alessandro Nannini, que era piloto da Ferrari, é um piloto italiano, ele falava assim, o Ayrton Senna faz essa curva em terceira, enquanto os outros pilotos faziam em segunda. Ele faz em quarta, enquanto os outros faziam em terceira. Ele sempre era diferente. Então, ele assim, conseguiu perceber coisas que ele fazia que outros pilotos não faziam. Né? Não, tem várias... eu sou apaixonado na história do Senna. Talvez eu não peguei a grande fase dele, né? Peguei praticamente nada, porque ele faleceu em 94. 94. Mas eu, cara, sou fã desse cara, velho. Sou muito fã mesmo. Até quando surgiu a oportunidade de você vir aqui, eu fiquei super feliz, porque com certeza é um assunto que me agrada muito. Primeiro, porque eu não sei se no Brasil existiu um atleta tão patriota quanto, né? Esse cara era muito patriota, né? E assim, ele construiu essa mensagem, né? Assim, quando ele foi erguer a bandeira do Brasil a primeira vez, foi uma resposta aos mecânicos da Renault, porque o Brasil tinha perdido na véspera para a França nos pênaltis. E os mecânicos, assim... Foi em 86. 86. E era o Grande Prêmio de Detroit. E aí... tiraram um sarro nele, enfim. No íntimo, o Ayrton Senna era um sujeito brincalhão. E aí ele falou assim, bom, se eu ganhar essa corrida, eu vou pegar a bandeira do Brasil. E foi o primeiro insight dele. Na hora que ele ganhou, ele pediu a bandeira, a pessoa até nem entendeu, aí trouxe a bandeira para ele e tal. E a partir daí ele criou, assim, algo... o brasileiro estava numa fase difícil, não ganhava nada, enfim. Carente de ídolo. Trouxe, assim, surgiu a oportunidade dele se tornar esse ídolo que ele se tornou. E assim, ele era quase uma unanimidade à época, né? Então, ele conseguiu unir todo o país num sentimento só, né? Do orgulho do Brasil, né? Cara, e como que surgiu a oportunidade de você criar todo esse conteúdo sobre Ayrton Senna? Qual que foi o gatilho principal disso? Você falou, cara, eu vou desenhar a vida desse cara aqui no livro. Eu vou contar uma historinha para a gente contextualizar até chegar a essa última versão. Eu, quando era pequeno, meu sonho, e o sonho de garoto, muitos queriam jogar futebol, outros queriam outras coisas. Meu sonho era ser como Ayrton Senna. Eu sonhava em ser piloto de Fórmula 1, em função, inclusive, de tudo que ele estava fazendo. E aí eu guardei isso dentro de mim. E aí fui prestando concurso, e eu sempre fui uma pessoa difícil de desistir. Então, assim, se eu tenho alguma habilidade, né, entre tantas que a gente vem desenvolvendo durante a vida, é a consistência de não desistir. Em um dado momento da vida, eu falei assim, eu quero fazer alguma outra coisa além do direito, além de ser oficial de justiça. Então eu fui para desenvolvimento humano. Na área de desenvolvimento humano, fui fazer processo de coaching, fui fazer oratória, fui desenvolver outras habilidades internas. E aí me surgiu a ideia de fazer uma apresentação sobre o Ayrton Senna. E eu não consegui executar do jeito que eu gostaria. E aí ficou isso dentro da minha cabeça. E eu falei... Ficou guardado, né? Guardado. E aí
eu comecei a ler livros de alta performance, né? Só vinha que é na sua cabeça. sua área. Falei assim, bom, o Ayrton fazia isso. Aí ele lia outro livro, cara, o Ayrton fazia isso também. Não, ele tinha mindset de crescimento. E aí eu comecei a ligar os pontos. Eu falei assim, puxa, ele mesmo sem o conhecimento técnico, psicológico, científico sobre o tema, já fazia isso de forma intuitiva. Eu preciso ligar os pontos, trazer todas essas informações. Então foi um estudo, eu comprei assim, mais de 10 livros sobre ele, já conhecia a história, mas eu falei assim, eu vou me debruçar como se fosse um estudo mesmo, como se fosse não. Eu diria que isso aqui é como se fosse uma monografia mesmo, porque eu fiz várias monografias durante a minha vida, e aí eu falei assim, eu vou condensar isso, e fui criando 5 anos de trabalho para ser um trabalho completo. Eu queria deixar o livro fácil, eu gostaria de ter deixado ele assim, acessível a qualquer pessoa. Então você disse que não teve a oportunidade de ver todas as histórias do Ayrton Senna. Eu sintetizei em 10 capítulos para você conhecer os principais pontos, as principais características do Ayrton Senna, para levar para você, para o seu cotidiano, ou para a pessoa levar... Cara, isso a gente leva para a empresa, para a vida, porque o mundo hoje é alta performance, né, cara? O mundo é alta performance. É competitivo. É competitivo. Eu digo, por exemplo, um dos capítulos era liderança. A história do Ayrton Senna, ela traz uma liderança de nível 5, que é um nível máximo de liderança, dentro da equipe. E o líder de nível 5 é difícil de atingir, porque Jim Collins foi um grande escritor, é um grande escritor da área de desenvolvimento humano, e ele fez um estudo dizendo que entre as 500 empresas da Forbes, a lista das maiores empresas da revista americana, 11 tinham líderes de nível 5. E o Ayrton tem essa característica de ser um líder excepcional fora da curva. Então, poxa, eu quero internalizar dentro da minha empresa um estilo de liderança, eu posso ler o capítulo do Jim Collins, ou ler o livro do Jim Collins, ou ler o capítulo do Ayrton Senna. Legal. Então, assim, esse é só um exemplo, né? Sim, lógico. E durante essa trajetória sua, você conseguiu ter contato com a família? Na verdade, não. A editora está tentando fazer um contato com eles para ver assim, se desperta o interesse sobre a obra, né? Mas, na verdade, eu não estava muito preocupado com se isso vai acontecer ou não, ou se vai ter um momento certo disso acontecer. Da minha parte, eu bem que gostaria. O que, na verdade, era a minha grande preocupação em não deixar o legado do Ayrton morrer, em trazer o desenvolvimento humano, e esse talvez seja o único livro que não é uma biografia. Ele não é um estudo sobre pontos de desenvolvimento que ele tinha dentro de si. Que você pode despertar gatilhos nas pessoas aí. E assim, como é que eu me desenvolvo? Então, vamos dizer, na parte física, como que eu construo uma mentalidade para não procrastinar, para não abrir mão de certos processos? Então, eu posso, de repente, buscar no Ayrton Senna a inspiração de ver o que ele fazia de diferente, naquilo que ele era excepcional, e trazer isso para a minha vida. Seja para empreendimento, seja para atividade física, seja para começar a ler. A pessoa tem dificuldade. Opa, como é que eu desenvolvo a leitura? Muita gente diz assim, eu não gosto de ler, ou não tenho o hábito de ler. Se eu for fazer um treinamento contigo, eu tenho certeza que você não vai me passar um treinamento de nível... É melhor fazer uma flexão por dia, todo dia, do que fazer 100 num dia e não fazer mais, né? Exatamente. Então, eu vou pegar o livro do Tony Robbins, que é uma bíblia desse tamanho, Desperta Seu Gigante Interior, que é um livro famosíssimo, muito bom, por sinal, só que se você vai começar por ele, você vai desistir. Então, começa com um livro menor, um livro mais fino, ou um livro mais fácil. A minha visão, quando fui conceber o livro, é que ele fosse uma síntese também de várias teorias. Então, eu praticamente coloquei 10 livros em um, então, para ajudar quem tem uma dificuldade de iniciar essa leitura. Cara, assim, falando sobre o Ayrton Senna em si, como que foi o início de carreira dele? Infância, para começar em kart, Fórmula 3, né? Até ele conseguir chegar na Fórmula 1. Como você tem essa
Com certeza tem todo esse conteúdo de como que foi essa caminhada, por exemplo, como que era a nível familiar, como que ele conseguiu superar adversidades. Com certeza um cara extremamente focado, com hiperfoco naquilo, e deve ter mentalizado que seria um piloto desde o início. Mas como que foi essa caminhada dele? Uma história curiosa que a gente vê nas biografias dele é que a família começou a perceber que ele tinha habilidade de dirigir um trator ou um jipe da família lá. Eu vi essa sem história, pisar na embreagem. Acho que com 4 anos, 4 né? ou 5 anos, então, de pequenininho já perceberam que ele tinha um talento, né? Que ele tinha depois a gente pode falar sobre talento e esforço, né? Quem olha para o Ayrton e vê ele como talento, talvez se engane, porque ele foi uma pessoa extremamente aplicada naquilo que ele estava fazendo. O talento não supera esforço. Não. Né? O talento é uma mão de cartas. Então, você pode sair com uma mão boa ou uma mão mais ou menos. E o que você vai fazer com isso é o esforço. Então, a pessoa pode sair com uma mão de cartas melhor. Eu diria assim, comparação Cristiano Ronaldo e Neymar. Faço essa comparação no livro. Eu ia fazer essa comparação agora. Porque, assim, o Cristiano Ronaldo talvez não tenha saído com a mesma mão de cartas que o Neymar, pegasse os dois com 17 anos. Se comparar talento de ambos, acho que com certeza o Neymar é um cara com muito mais talento em questão de habilidade, em improviso, mas não tem que a mentalidade do Cristiano Ronaldo é outra. Eu quis trazer esse exemplo no livro para exatamente entender o que é mindset fixo e o que é mindset de crescimento. Voltando à história da família, como que ele fez essa trajetória dele. Aí depois de um certo tempo, a família colocou ele no kart, ele começou a desempenhar bem no kart, exceto na chuva. Então assim, o Ayrton Senna controvérsia, né? Era um herói de chuva. Só que ele foi muito mal na chuva, e o que a gente faz diante do desafio? Que essa dificuldade fez ele se desenvolver na chuva. Ele tinha desde pequeno um mindset de crescimento. Muitas pessoas já falam assim, não, eu não consigo dirigir na chuva. Aí começa a dar uma voz, aquela voz interna que a gente tem que silenciar. Ele, na verdade, fez o sentido contrário. Opa, diante do desafio, eu vou me desenvolver. O que ele fez? Ele começou a treinar na chuva, foi o piloto que mais treinou na chuva. Aí quando ele foi para o macro, né, quando ele foi para a Fórmula 1, ele arrebentou. Então, aí ele começou a participar de torneios sul-americanos e tal, e foi para a Europa. Né, foi para a Inglaterra? Inglaterra, Fórmula Ford e Fórmula 3. E lá ele, assim, nadou de braçada, começou a ser campeão e o pessoal começou a ver que ele fazia coisas diferentes. Exemplo, ele foi fazer o teste na Williams, né? Só o teste. Deixaram ele dar uma volta na Williams. Ele foi lá e quebrou o recorde da pista. Na primeira vez que dirigiu um Fórmula 1. Então... Eu acho que era a pista de Silverstone, na Inglaterra, que era a pista que acho que ele mais... acho que na Fórmula 3 a pista que ele mais vencia. Até teve um jornal que fez uma sátira de Silverstone. Silverstone, era o que apelido que deram para ele. Que é o sobrenome Ayrton Senna da Silva, sim, né? Sim, ele era conhecido no começo como da Silva, na verdade, não com Ayrton Senna. Então, Silverstone é um apelido que foi dado lá no passado. Ou seja, esse cara sempre fez coisas absurdas. E ele era uma pessoa muito detalhista. O detalhismo também é um capítulo do livro, porque ele via as variáveis de performance e ele se debruçava sobre elas e os utilizava. Exemplo, na Itália, quando eu estive, em determinado momento a equipe de transmissão de lá captou o Ayrton saindo dos boxes, indo até o muro, para ver se a nuvem cobria o sol. Quando a nuvem cobriu o sol, ele foi para o carro, foi lá e fez a pole. Porque ele teve a percepção de que baixar na temperatura da pista 1 ou 2 graus por causa da sombra, o rendimento melhorava do carro. Ele podia tirar 0,2, 0,3 segundos e fazer a pole. Então, ele tinha essa percepção. Tem alguns vídeos esparsos assim dele falando, olha, eu consigo tirar 0,2 aqui, 0,3 aqui, existe uma variação do asfalto ali. Então, tudo para ele tinha esse cuidado de ter atenção aos detalhes. Vou trazer para o aspecto físico. Não sei se você conhece, o Nuno Cobra foi preparador físico dele, e eu diria assim, não físico, mental também. E ele foi o único, quer dizer, foi o primeiro da geração dele de ter preocupação de ter um preparo físico
para um desempenho melhor. Para mim, me parece muito lógico isso. Sim. Assim, poxa, o piloto de Fórmula 1 não vai fazer um treinamento físico, não vai ter um preparo físico. Mas na época, não. Então, ele contratou um preparador físico, que é o Nuno Cobra, né? E aí ele conseguiu construir essa mentalidade. Acho até que ele ganhou corridas, como a de São Paulo, aquela da chuva, que depois ele desmaiou, porque fisicamente ele estava preparado. Que foi a que ele ficou as últimas 7 voltas na sexta marcha? Isso, exatamente. Eu vi um depoimento dele que ele só conseguia engatar neutro e a sexta marcha, né? E que aí a hora assim, vai em sexta mesmo. a hora que chegou que ele falou, cara, não vai dar. Na hora que chegou na terceira volta, falou, pô, olha a história que eu fiz até aqui, todo o esforço que eu tive, Deus tá comigo, Deus vai me dar essa vitória, tenho certeza. Exatamente. Que aí que ele chegou extenuado, né, pra levantar... Não, ele precisou... ele não conseguia levantar o troféu, né? Alguém foi tentar, ele tirou e falou assim, não, eu que vou levantar. Ele segurou o braço dele... Cheio de espasmo, né? Isso, cheio de espasmo. Ele ficou 40 minutos dentro do carro, até ser retirado, porque ele não conseguia sair. Essa talvez seja o momento mais heróico dele, né? O Reginaldo Leme fala disso, né? No documentário Senna. Mas quem estava acompanhando o Grande Prêmio começou a perceber que, tipo, tem alguma coisa errada. Está começando a chegar mais perto, tá fazendo tempo alto. Se você for assistir essas 7 voltas, até sugiro que você assista, na transmissão do Galvão Bueno, em uma das voltas ele faz um tempo parecido com o do Patrese, que é quem estava perseguindo ele. Ali que ele ganhou a corrida. Ele fez 0.8, 0.9. O sujeito estava tirando muita diferença, muito. Ele fez uma volta sensacional no meio dessa 7 aí, que foi algo diferente. Provavelmente a parte de redução de marcha e curvas era a maior dificuldade. Né? Ele falou que o carro jogava para fora, quando ele tinha que fazer em sexta, em curva de alta, o carro começava a sair e ele tinha que segurar no braço. Hoje o carro de Fórmula 1 não conseguiria fazer, diferente. Teria que abandonar. Né? Porque era um carro muito mais... mecânico. Hoje assim, é tudo muito eletrônico, né? Ele até tinha medo disso, mudar a Fórmula 1 e realmente mudou, né? Assim, a gente não estou querendo comparar eras, o Ayrton também não gostava de comparar eras, né? Eu penso que ele foi o melhor no tempo dele, e assim, para muitos o melhor de todos os tempos, né? Que é a minha concepção também, mas eu respeito quem pensa. Eu diria assim, pessoa, olha, eu não ponho ele em primeiro lugar, eu respeito a opinião, mas ele tem que estar entre os 3 primeiros. Então aí inegavelmente, né? E que ano que ele começou? Em 84? Na Fórmula 1, 84. Tá. E aí antes disso ele fazia, que você falou, a Fórmula Ford e a Fórmula 3. Isso, Fórmula Ford e Fórmula 3. Tá. Foi no primeiro ano dele na Fórmula 1 que aconteceu uma situação que ele ia em 1, 2 voltas, ele ia passar o Alain Prost e foram lá e encerraram a corrida? Foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Que ele estava ultrapassando todo mundo... com um carro que era um inferior. Dos piores da competição. Se eu não me engano, nesse Grande Prêmio ele largou em 14º ou 13º. Então largou lá atrás, porque assim, a Toleman era uma das equipes mais inferiores. Então ele nunca poderia ganhar uma corrida. Só que aí em Mônaco ele começou a chover, né, naquele Grande Prêmio. E quando ele foi ultrapassar o Prost... a prova era na França. Mônaco ali, tudo encostado. E, queira ou não, ingerências políticas interferem nesse tipo de coisa, né? Eu diria que alguém deve ter falado, olha, talvez seja melhor uma McLaren vencer, e encerrou o Grande Prêmio. E aí tem um negócio curioso sobre isso, não tem? Muito, tirou o título do Prost. Porque como ele... Não atingiu o número mínimo de voltas para ter uma pontuação completa, não é isso? Eu diria assim, se não atingiu um determinado número de voltas lá, eu não sei se era mais da metade da corrida, metade da pontuação. Então, se o Ayrton tivesse ganhado... com a corrida cheia era 9 e 6 pontos. O Prost em primeiro fez 4,5. Fez 4,5 e perdeu o campeonato por meio ponto para o Niki Lauda. Ou seja, o castigo veio... Então, é muito louco, né? É triste, né? O Senna teria 7 vitórias ali, e inegavelmente
tiraram uma vitória dele ali, tiraram a vitória de Suzuka. Quantas vitórias que o Senna teve na Fórmula 1? Foi 50? 41. 41. Ele deu uma pro Berger, né, que ele tinha combinado com a equipe antes da prova, no Grande Prêmio do Japão, que ele estava disputando o título com o Nigel Mansell. Como o Mansell saiu da pista, aí os dois, ficou o Berger largou na pole, o Senna largou em segundo e o Mansell em terceiro. A tática da McLaren era, o Senna segura o Mansell e o Berger ganha a corrida. Como o Mansell saiu da pista, o Ayrton foi lá e alcançou logo o Berger e passou. Aí veio o rádio do Ron Dennis, né, meu xará, e falou, olha, o combinado era que o Berger ganhasse. Então, na última volta, ele foi lá. Tem até uma história curiosa do Galvão falando, eu sabia. E aí, o chefe do Galvão, eu não me recordo o nome agora, falou assim, escuta, mas se você sabia, você tinha que ter contado, você é jornalista. Né? E eles tinham proximidade. Eles eram bem amigos. Né? E eu diria o seguinte, sob esse aspecto, também cuido disso no livro, não tem nenhum piloto na história que tenha feito isso, porque o Alonso, muito pelo contrário, pediu para o Massa parar, pediram para o Rubinho parar para o Schumacher ganhar, e ele teve a hombridade, numa corrida de título mundial, ele foi respeitoso, então... Ele abriu mão do ego dele ali de ganhar mais uma corrida para o parceiro. Ele podia bater no peito e falar assim, cara, eu sou Ayrton Senna, campeão. É a corrida do meu campeonato. Na próxima eu entrego para ele. Mas ele não, foi fiel. Assim, não que ele não tenha sido contrariado, que não tenha tido... Mas foi fiel aos propósitos daquele momento ali. Isso, exatamente. Então ele respeitou a ordem da equipe e ter esse altruísmo, que é uma característica também do Senna num meio... assim, muito individualista, que é a Fórmula 1, eu diria que ele foi o único que fez isso, ninguém na história fez, e era um líder também perante os outros pilotos, porque quando acontecia qualquer tipo de acidente ou algo nesse sentido, ele tinha a preocupação de se tornar ali a referência, de procurar um respaldo melhor da FISA na época com relação a questões de segurança. Ele e o Berger tentaram mudar a Tamburello, porque tiveram muitos acidentes graves ali, né? Mas que eles foram ver, atrás da Tamburello tem um rio. Então, ele e o Berger não tiveram... Eles foram até andar no circuito, não em 94, alguns anos antes. O Berger se acidentou ali, o carro explodiu e ele se queimou apenas. E deu muita sorte. Inclusive, eu acho que foi destaque o serviço rápido do resgate para que ele não... Sim, eu estava acompanhando, eu era novinho, mas eu me recordo muito desse acidente. E, se eu não me engano, foram 19 ou 21 segundos até chegar o socorro. Que foi também um dia antes da morte do Senna, que o Rubinho também... Então, aquele final de semana não era para ter acontecido o Grande Prêmio, né? Assim, para quem acredita num princípio inteligente do universo e para quem acredita em Deus, era para ter sido dessa forma. Na sexta, o Rubinho bateu. No sábado, o Ratzenberger bateu. E no domingo foi o Senna. Parece que estava sendo mostrado que... ia acontecer algo muito grande. E teve alguma situação, alguma coisa do tipo nessa época, do Senna falar que não iria correr nesse dia? Não teve um comentário sobre, por causa do acidente? O Galvão fala até hoje, né? Ele que tem mais proximidade, que isso é uma grande besteira. Que isso é uma falácia, né? Uma grande besteira. Mas eu diria sim, que talvez ele pudesse estar contrariado no sentido de, olha, eu vou correr, vou ganhar, vou entregar a bandeira, vou passear com a bandeira da Áustria. Né? Mas ele talvez tivesse com o sentimento contrariado, que ele talvez aquela corrida não deveria ser, porque estavam todos em situação de risco de alguém morrer. Talvez não tivesse preocupado consigo próprio, talvez tivesse preocupado com outra pessoa, com outro piloto. Olha, pode acontecer de alguém se machucar aí, e talvez isso tenha balançado ele. Eu não acredito que tivesse algum tipo de premonição ou algo nesse mas eu acho que tem alguma coisa que eu vi sobre a Galisteu falando que um dia antes da corrida o Senna havia exposto algo para ela, falado alguma coisa para ela de não estar... Então, Mas isso vai ficar, né? Não tem como... Não importa, eu vou te dizer. A hora que chega a nossa hora, seja quem for, aonde estiver,
a morte ficou muito marcada, né? Na mente de todo mundo, né? Mas todo mundo um dia vai. O que eu diria de diferente que o Ayrton, assim, se fosse para tirar algo positivo do evento, lógico que é assim, é que a história dele está cristalizada. Assim, a gente consegue ver o começo, meio e fim, assim, e ter essa riqueza de coisas que talvez se ele tivesse continuado e tivesse dado a queda de performance, a gente talvez não teria a mesma imagem que foi cristalizada. Cara, e você acha que o fato de ter sido dessa forma, com a morte, a idolatria aumentou? Isso potencializou tipo, para gerações futuras, por exemplo, que tudo que passa, o fato de ter sido dessa forma, isso influenciou um pouco na grandeza do Senna? Eu diria que a dificuldade que a gente tem hoje é de ter a gente olha para o Neymar e fala, cara, vai ser um Senna. A gente olha para o Guga, vai ser o Senna. Olha para alguém do vôlei, alguém da natação, vai ser o Senna. Então, a lacuna que ele deixou nunca foi suprida dentro do esporte, principalmente do esporte brasileiro. Mas, então, assim, eu diria que o Senna está entre os grandes, como o Jordan, enfim, da história. E falando nisso, você acha que a gente consegue fazer um comparativo sobre duas situações? Por exemplo, você falou do Guga. Entre alta performance e auto performance. Por exemplo, o Guga teve um momento que ele se superou, se desafiou e conseguiu chegar no ápice dele ali. Mas talvez ele tenha tido uma alta performance, ele foi melhor do que ele mesmo poderia ter sido naquele momento, ele superou as adversidades dele. Mas você ficar 10 anos, por exemplo, na Fórmula 1, ou como Cristiano Ronaldo com 39 anos, mantendo um alto nível, onde quer que ele esteja jogando e focado, eu acho que isso realmente é alta performance. Eu diria assim, existem alguns que são pontos fora da curva. Então, o Senna foi um ponto fora da curva, inegavelmente. E se tivesse continuado na Fórmula 1, eu diria que, no mínimo, mais 2 ou 3 títulos, porque na época não se chegava até os 40 na Fórmula 1, não era comum, mas ia depender muito dele, né? Cara, mas, por exemplo, você falou que ele fazia algo que os outros não faziam, questão de preparação física. Então, é um cara que era visionário nesse sentido. Em vários. Ele tinha uma cuidade com relação ao ouvido do carro, ao ponto dele saber que um dos motores de um carro, eu acho que da McLaren, falou assim, esse motor vai estourar, tá com problema tal, de ouvir. Assim, eu não acho que o fato dele ter morrido deixou ele mais extraordinário. Eu acho que deixou... Foi mais marcante, talvez. Sim, mas naquilo que ele fez, ele foi extraordinário na vida mesmo. Fora da curva mesmo, né? Assim, o Hamilton não conseguiu, no mesmo número de grandes prêmios, bater o número de poles dele. Nem mesmo o Verstappen, com essa hegemonia que ele está na Red Bull, com o carro que ele tem, também não conseguiu. Com muito mais recursos, por mais que você falou que não pode comparar, né? Não dá, então, assim... Mas se a gente pensar hoje, é inevitável a gente pensar num cara fora da curva como ele, pensar hoje, se ele tivesse todos os recursos de hoje, potencializaria ainda mais tudo que é bom no cara. Eu acho que a Fórmula 1 melhorou muito depois que ele passou. Ele precisava, inclusive, em segurança, né? Então, infelizmente, teve que acontecer o que aconteceu, mas ele deixou um legado aí para as outras gerações, inclusive como inspiração. O Sebastian Vettel... Cara, eu vi um vídeo dele carregando a bandeira do Brasil esse fim de semana. Um alemão com metade do capacete do maluco, do foi emocionante. Hoje, em poucos dias, teremos o Grande Prêmio de Mônaco de novo. A McLaren, que é uma equipe inglesa, com as cores do Brasil. Então, assim... É um legado absurdo. Né? O que às vezes me chateia um pouco, né, é de ver que fora do Brasil a imagem do Ayrton Senna ainda está lá. Nos dias de hoje tem gente que gosta da polêmica e aí quer desconstruir questões que já estão na história. Né? E até mesmo em questões políticas, né? As pessoas envolvem política em tudo. Sempre atrás teve situações que a família do Senna estava envolvida em alguma coisa
política ou que se declararam apoio a algum tipo de candidato e ele, na época, não sei se você conseguiu acompanhar alguns aspectos dele respeitar a sua privacidade. Então, ele queria muito resguardar questões de privacidade. E um vídeo dele numa entrevista, ele falava assim, eu não quero envolvimento político, porque na época também as pessoas queriam se aproveitar, encostar, bater foto junto, tal. Então ele não queria, ele tinha o respeito pela família, pela sua individualidade, ele punha limites, né? Porque senão a vida de quem é muito assim sofre muito, né? Com certeza. Ô, Denis, e virando um pouco a chave, além da gente falar desse livro que depois eu quero ler, que deve tá sensacional, é muito conteúdo, né, cara? Top demais. E quando é algo que, no caso, tipo, algo sobre uma pessoa que te inspira, né, eu acho que ainda fica mais prazeroso ainda. Mas você falou que você está trabalhando com alta performance também. Hoje, qual que está sendo a sua área de atuação? Você falou que você se formou em Direito, trabalhou com concursos, mas hoje você está fazendo o que da sua vida profissional? Eu trabalhei muito com oratória e assim, inteligência emocional, que são áreas que tocam também na alta performance, porque se você se comunica melhor, por exemplo, quem vende vai atingir um resultado melhor. Inteligência emocional, você saber lidar com as suas emoções, com as emoções do outro, saber gerenciar isso. Lidar com pessoas. Ter autorresponsabilidade, você fazer essa gestão de lidar com você e com os outros. Paulo Vieira é muito bom, né? O poder da autorresponsabilidade. É isso, exatamente. Um capítulo é sobre isso também. E você saber fazer toda essa gestão de forma muito importante para você melhorar processos, porque mindset fixo é você atribuir culpa. Mindset de crescimento olha, tudo bem, errou, vamos acertar de novo, vamos crescer, vamos melhorar. E pensando em empresa, é processo o tempo inteiro, né, cara? Você todo momento está fazendo um processo pensando em crescimento, desde gestão a atendimento, a tudo, né? Sim, e assim, tirar a melhor performance de cada um da sua equipe e trazer eles consigo, né? Acho que essa que é a visão que tem que ser feita. Ninguém é obrigado a estar em posições nenhuma, mas desde que está, como é que eu tiro o melhor? Tá. E o seu foco hoje nessa parte de inteligência emocional é com empresa mesmo? Assim, você presta serviço para alguém específico, para empresas, cursos? O último curso que eu apresentei foi um curso de vendas, né, para uma equipe. E a gente faz mentorias individuais, para quê? Para que a pessoa identifique onde são as variáveis de performance e onde ela pode melhorar. Aí a gente fala assim, mas o que tem a ver o profissional com o pessoal? Se a pessoa não tiver com a cabeça boa no pessoal, vai repercutir no profissional. Então você tem que ter olhar o ser humano como um todo, ver o ponto que ela está, onde ela quer chegar e traçar um plano de ação. É isso que o coach, a mentoria trabalha, né? Cara, e o que hoje traz segurança, por exemplo, para uma pessoa conseguir performar na empresa, desempenhar? Segurança? Para a pessoa ter... sentido? No sentido da pessoa ter segurança para executar, para fazer, para trabalhar, para lidar com adversidades e problemas. Uma segurança para ela, para a vida dela, para ela conseguir desenvolver as coisas da empresa dela mesmo. Eu diria assim, para ela ser fiel aos seus princípios, para ela ser não buscar uma perfeição utópica e ser original, buscar a sua individualidade e a sua originalidade. E às vezes ser forte e às vezes ser assim, reconhecer que é vulnerável e aí pedir ajuda opa, eu não tenho desenvolvimento nisso, eu posso delegar? Se eu conseguir delegar, vai melhorar a performance? Ótimo, não tem problema. Não é possível sermos bons em tudo o tempo todo. Cara, vou ser sincero, assim, em questão de empresa, o que me traz segurança para eu conseguir executar tudo isso
é questão financeira. O financeiro. Com certeza é o financeiro. Se o financeiro tiver ok, se tiver com as coisas fluindo, que te dá uma segurança financeira, eu acho que fica muito mais fácil eu vejo que hoje, às vezes, a maioria dos empreendedores que estão começando, né, acaba e, cara, o começo é foda pra todo mundo, né, velho? Você lida com um problema, você não sabe resolver, você tá lidando com dinheiro que às vezes você não sabia lidar, né? Então, durante a minha caminhada, eu vi que os momentos que eu consegui exercer mais minha parte de gestão com pessoas, de arriscar, de desenvolver na empresa, é quando a parte financeira está encaixada. Certo. Eu tenho um amigo que ele fala que ter uma empresa, né, você abrir uma empresa é como administrar um avião caindo. O avião já começa caindo, porque assim, cara, eu preciso fazer esse negócio não bater lá no precipício. Se começa lá. do zero, a tendência é pro negativo, né? Então, porque assim, o retorno talvez seja em médio e longo prazo. E também tem gente que existem casos da pessoa não ter o financeiro lá e ter o suporte emocional para aguentar, de repente, algo não tão bom e aí conseguir fazer decolar. Eu diria que um ponto importante que seja um empreendedor, seja o que for, você ter uma visão positiva de futuro, realista, obviamente, né? E se isso está ligado ao que você quer fazer na vida. Porque se isso estiver ligado ao que você quer fazer na vida, você aguenta mais. O tranco é... Eu vejo que no meu caso, cara, eu amo muito o que eu faço. Isso daqui tudo é minha vida, né? E eu acho que eu dei sorte de conseguir empreender numa coisa que eu gosto muito, né? Uma coisa que me dá muito prazer. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Na minha modesta concepção, e é um dos pilares de você buscar o seu propósito, se você conseguir alinhar o que você faz com o que você gosta, com o que você tem talento, que é o Ikigai, não sei se você já viu essa filosofia japonesa. Não. Não? Então vai ter que ler o livro. Se você conseguir alinhar isso, a tua performance inegavelmente vai fluir. Você vai buscar conhecimento. Eu não tenho conhecimento financeiro, que é algo que a gente deveria ter desde pequeno, né? Saber gerir a finança. Parte de educação financeira, né? Educação financeira e tal. Eu vou buscar. Por quê? Eu tenho que deixar a minha empresa em pé. Então, aí isso vai te dar uma força maior, um 10% a mais, que você vai buscar esse conhecimento para se capacitar e se desenvolver. Eu gosto muito do desenvolvimento físico, porque, na minha modesta visão, o desenvolvimento mental é muito parecido. É um encaixe, né? Sim. Tem muita gente que fala assim, mas, cara, vai fazer um curso, vai comprar um livro, vai assistir um podcast, vai assistir... Hoje está fácil a gente buscar isso. Eu vejo que a maioria das pessoas que começam uma empresa, né, começa na ilusão de ficar rico, de ganhar dinheiro, né, cara? E acha que é fácil. Cara, dá pra você ganhar dinheiro tendo seu propósito, igual a gente falou, você empreendendo em algo que te motiva, isso. Só que não é fácil. Não. Todo começo é difícil. A questão Ayrton Senna na chuva. O que eu vou fazer a partir disso? Eu vou me recolher, eu vou minguar, ou eu vou... Tô errando aqui. Vou continuar errando? Assim, uma vez a culpa não é sua, mas se você errar fizer as mesmas coisas, persistir no erro, aí a responsabilidade é sua. Lógico, é isso aí, né, cara? E dentro da sua rotina aí com empresas, empreendedores, o que você vê que é a maior dificuldade hoje de um empreendedor? Eu vejo, assim, entre tantos aspectos, a formação de líderes e formação de colaboradores. Porque você transmitir para essa pessoa o que ela tem que fazer é uma coisa. Agora, você gerir pela liderança e você puxar para a pessoa te modelar é uma outra circunstância. Então, se você quer ser um modelo, por exemplo, existe, né, a liderança pelo exemplo, você vai ter que pagar alguns preços, né? Vai ter que ser paciente. Eu diria assim, as pessoas estão desistindo muito fácil. Você acha que isso é geracional, assim? Hoje as pessoas têm muito acesso à informação e talvez
Eu diria assim, é muito fácil desistir. É muito fácil. Eu só tenho que... Cara, porque, por exemplo, emprego tem, né? Mas falta mão de obra. falta mão de obra. Então eu diria assim, e as pessoas desistem muito fácil. Não basta só ter emprego, como... Aí eu vou ser empreendedor. Aí na primeira dificuldade eu desisto. Aí eu vou prestar concurso. Aí na primeira dificuldade eu desisto. Então não importa onde é que você está. Se você é colaborador, se você é CLT, se você é concurso, não importa onde você está. Cara, a questão é você construir uma mentalidade de que, cara, eu vou até o fim. E em cima disso que você falou das pessoas desistirem, eu acho que a minha geração foi educada. Cara, eu vi muito não. Meus pais falavam com certeza muito mais não do que sim. Se eu queria alguma coisa, não. No momento que eu merecia, que eu conquistava ou por algum motivo, eu ganhava, às vezes, algo que eu queria. E eu vejo que hoje a educação dos jovens dessa geração que vem é diferente. Eu vejo que eles conseguem ter um domínio maior sobre os pais do que talvez a nossa. E isso pode refletir nisso. Eu diria que é mais, talvez, né? Porque eu vejo não só pessoas novas, como outras também desistindo fácil. Talvez seja uma questão até cultural, né? Que esteja inserido. Hoje em dia com rede social, com coisas muito fáceis. Se você quiser fazer algo diferente, você vai ter que pagar o preço por isso. Está disposto a isso? Beleza. O quanto de energia, tempo e você vai gastar para atingir esse resultado? Você quer ter um corpo de halterofilista, de alguém nesse sentido? Isso não vai ser rápido, eu quero. Né? Então, você está disposto a pagar o preço? Uma questão que eu falo do livro, e esse talvez seja um dos maiores insights, é para você não olhar para Ayrton Senna como um cara com talento. O cara com talento pôs num carro, assim, foi fácil. Não pagou preço nenhum. Na verdade, é o contrário. Esse foi um cara extremamente esforçado e soube trabalhar os pontos positivos. Tem um vídeo do Jordan, não sei se você já viu, bastante, da Nike, que ele fala que ele perdeu 300 partidas, errou 30 e tantos arremessos na última bola, e que ele pode ter passado a falsa impressão de que tudo vinha fácil. Você assistiu The Last Dance? Não, o documentário dele na Netflix. Não. Cara, esse cara é foda demais, velho. Então, assim, você vai tomar muita pancada. Eu quero isso. Beleza. Assim, você vai... As coisas não tão extraordinárias acontecem no dia a dia para você fazer uma coisa extraordinária. Eu diria assim, o livro demorou 5 anos. Se eu fosse olhar para ele da minha primeira versão, para a segunda, para a terceira, eu teria mostrado para alguém ia falar assim, cara, desiste, por que você vai fazer? Você é louco. Que coisa feia. Então, assim, eu no meu quarto com um arquivo de Word lá, lendo livro e quebrando tal. a cabeça. Não, isso não tem nada de extraordinário. Aí alguém olha para isso aqui e fala assim, o Denis é inteligente. Eu respeito, agradeço o elogio, mas inteligente não depende do meu esforço. Então, assim, o mindset de crescimento... Você se dedicou pra caramba pra fazer isso, né, cara? Me dediquei e o Jordan se dedicou para ele ser extraordinário, o Ayrton se dedicou para ser extraordinário. Então, as pessoas não estão muito dispostas a pagar o preço. Eu quero ser gerente. Beleza, você vai começar a entender, a carregar piano primeiro? Porque para você entender, você tem que andar em cada lugar da empresa, passar por todos os lugares para entender de gerência. Você foi estudar? Você chega cansado em casa, tem que abrir um livro, tem que fazer... qualificou, né? Essa que é a dificuldade das pessoas. Todo mundo quer um plano fácil de loteria. Vai lá na loteria, faz 6 números e pá, resolve. Agora, acordar cedo, dormir tarde, fazer o difícil... Ninguém vê os tombos, né, cara? Não. É normal. Não. É o que eu falo do concurso. Para passar nos meus primeiros concursos, os melhores concursos, eu precisei mais de 40 provas para, assim, perdi 39, 40 e tal, até passar de técnico judiciário, depois passei de oficial de justiça. Até chegar técnico, foram mais de 40 provas. Aí, quando eu passei, o Denis é inteligente. O Denis é inteligente. Tudo bem.
agradeço o elogio, mas isso não é feedback para mim. Fala assim, não, o Denis é esforçado, ele não desiste, ele é constante, aí eu acho que a gente começa... o músculo, o aluno que você pega na primeira vez aí, se você fizer alguma coisa lá no primeiro dia, qual é o resultado que ele tem? Você vai olhar para ele, não tem nada de diferente. No segundo, no terceiro. Fica 10 anos treinando. Agora, aí pega o cara forte lá, o começo você não vai ver o resultado. Você vai ver o resultado se você não desistir. É constância. Então é por aí o caminho. Pessoal, para você que quer deixar seu carro novo novamente, passa na Estácio Estética Automotiva. Lá tem lavagem prêmio completa, higienização interna. Você consegue fazer vitrificação da sua pintura. Todo mundo que for aluno do Lavita vai ter um valor diferenciado com o Estácio. Procura ele que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais o trampo dele. Denis, para a gente entrar numa reta final, qual mensagem que você pode deixar para as pessoas sobre não desistir? Não desistir? O dia mais difícil de todos é aquele dia seguinte que eu não quero ir treinar, que eu não quero ler o livro, que eu não quero ir na empresa. Esse é o dia que você tem que pagar o preço. Esse é o momento que o Ayrton Senna é botar o kart na chuva e começar a dar a volta para treinar, quando ninguém está vendo. Então, o dia que você está motivado... eu estou procurando motivação. Show de bola. O dia que você está motivado, você vai. O dia que você não está motivado, e isso está no livro Hábitos Atômicos, é esse o dia que você sabota, não né, tem que pensar muito, você tem que só executar. A mente sabota. A mente sabota. Tem um capítulo que a gente fala dos sabotadores. Então você vai ver, você vai identificar isso. Que é você não dar voz a essa voz interna essa voz não é você. Tem um livro do Timothy Gallwey, que foi o criador do coach lá em 1974 ou 76, que ele fala sobre isso. Que a pessoa que começava o tênis, depois de um tempo ela desistia, porque ela começava com um diálogo interno, com essa voz, dar vazão a essa voz interna, vai te sabotar. Então entenda que você não é essa voz e que você, nesse dia mais difícil, né? Tudo bem, a pessoa adoeceu, não veio no treino, eu entendo. Tem um texto do Chinhashik, não sei se você já viu, do Robert Chinhashik, aquele autor de livros, que ele fala assim, um meio ou uma desculpa. Então, para qualquer coisa na vida, ou você arruma um meio de fazer, um meio de executar, ou você arruma uma desculpa. Então, o que você está fazendo? Você ouviu, João? E aí? Você está arrumando um meio ou uma desculpa? Então, talvez essa seja a mensagem final, né? Se você está para os seus sonhos, para aquilo que você quer executar, para aquilo que você quer ser, para o seu propósito, se você está arrumando um meio ou uma desculpa. Acho uma solução. Acho uma solução. Cara, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você teve que deslocar, não é fácil. Fico muito feliz mesmo. Cara, sou fãzaço do Senna, já sou seu fã também. E de coração agradeço por você ter trazido todo esse conteúdo pra gente. Esse aqui é seu desde que você leia. Vou ler, cara. Com certeza. Tá? E assim, eu agradeço pela oportunidade de falar do Senna. É sempre gratificante falar. Eu quis criar esse livro para poder não deixar esse legado tão bonito, essa história tão impactante na vida da gente, minguar. Então, os fãs do Ayrton Senna estão indo embora também, né? Com o tempo vai passando. Então, isso aqui tem que ficar para as futuras gerações. Top demais, cara. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço.